Andrés. Boa noite, Bom, gente, gente. boa noite, tudo bem, pessoal? Vamos começar com o simulado de direito administrativo, tá? Quer falar Isso. alguma coisa, Patrícia? Estamos de volta Começa com o aí, direito Patrícia. administrativo. Nós vamos relembrar os conceitos. E dê um like, joinha e ativa o sininho para as notificações, porque aqui você aprende e aprende bem. A gente explica tudo direitinho, né, Andrés? Verdade. Vamos começar primeiro com os conceitos do Estado, né? Aí Isso, depois a gente vai para as fontes do direito e por aí vai. isso. Vamos Aham. lá. Vamos Questão: lá. o direito administrativo é um conjunto de normas que rege relações em que o Estado está presente. O referido, pode ser, o referido, Estado, né? Uhum. Pode ser qualquer como exemplo. Rio de Janeiro, Bahia e Maranhão. Certo ou errado? Errado. É errado, né? Estado, o Estado, o O poder. artigo, Uhum. artigo definido, né? Letra maiúscula. Quando Isso, tá falando desse Estado aqui, é o isso, Brasil. Não é os isso, estados brasileiros minúsculos, isso. não. É verdade, É um isso mesmo. estado brasileiro. Estado, por Uhum. exemplo, Rio de Janeiro, Bahia, não. É o Estado. Quando fala o Estado, artigo Uhum. definido, letra maiúscula, é o Brasil, né? O nosso. Isso mesmo. 2. Ainda sobre o Estado, né? O Estado possui três elementos na formação: povo, território e governo soberano. Certo ou errado? Certo, né? Certinho, tá? Uhum. Bora já para 3. Povo, território e governo soberano. Isso. Bora para 3. Uhum. Um Estado pode adotar regra geral, a forma unitária ou federada. Estado unitário é aquele em que a descentralização política, como por exemplo o Brasil. Por exemplo, para o Brasil, por exemplo, né? Uhum. Estado federado é aquele em que há uma centralização política, ou seja, o poder está concentrado numa única pessoa, como por exemplo a China. Certo ou errado? Certo, né? Na verdade, aqui ela está errada porque foi trocada, né? Onde está Estado federado, eu troquei os conceitos de federado e unitário, né? Aqui, Isso. aí eu vou ler a questão correta. É o Estado federado, né? Uhum. É duas formas, unitário ou federado, como diz a questão. Mas aqui, ó, Uhum. Estado federado é aquele que a descentralização política, né? Tem uma Uhum. descentralização, uma distribuição de poder ali, é descentralizada ali, né? Uhum. É, aquela descentralização políticas ali, governos, prefeitos, né? Uhum. Então, cada um tem sua autonomia, né? No Isso. legislativo, por exemplo, né? O Brasil é um exemplo disso. O Brasil é assim, né? Aí, Estado Uhum. unitário é aquele que a centralização política é num só ali, né? Igual a Uhum. China, né? É unitário. Só um detém o poder. Eu acho que na China é Isso. imperador, se eu não me engano. No Japão na China eu não É, o sei. imperador, é isso mesmo, imperador, é isso mesmo. Tudo Imperador. bem, né? Uhum. 4. O Estado brasileiro, como muitos outros estados, adotou a chamada teoria da tripartição de poderes, teoria concebida por Montesquieu, na França. No Brasil, divide em três poderes: legislativo, executivo e público. Certo ou errado? Judiciário, né? Judiciário, público não, os É. três poderes, né? Sim, verdade, na França tem três poderes: sim. Legislativo, executivo e judiciário. Agora Isso. vamos. Questão 5. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, com relação à função típica própria de cada poder. Um é legislativo, dois executivo, três judiciários. Vamos lá ver preencher as lacunas. Exerce tipicamente a função de legislar ou fiscalizar. Qual desses poderes? Legislativo, né? Legislativo, muito bem. Isso. O um, né? Dois. Exerce tipicamente a função de julgar. Judiciário. E o outro exerce tipicamente a função de executar, administrar. Executivo. Muito bem, né? Uhum. Isso aí é mamão, né? E aqui tá falando da função típica, porque tem a função atípica Tem a também. função Vamos atípica falar disso também. Uhum. mais Isso. Isso. poder executivo, né? É administrar, né? O governador, todos esses pessoal, eles administram, né? Eles executam e administram, né? Uhum. 6. Uhum.
No Brasil, adotou a teoria, repetiu aqui duas vezes a teoria de Montesquieu, inclusive na sua forma rígida e absoluta. Certo ou errado? Rígida e absoluta? No Brasil, assim, a teoria do Montesquieu, ela é rígida e absoluta? Não, Não, tá errado. tá É errado. harmônico, né? Harmônico, aham. Os três poderes, né? Adotou sim a forma de Montesquieu, mas não a forma rígida como ele fazia na França. Cada poder em sua caixinha. Legislativo é aqui. Ele só tem aquela função e pronto. Executivo aqui. Não. Eles têm funções atípicas, harmônicos entre si. Uhum. 7. Julgar é uma função atípica do poder legislativo. Certo ou errado? Função atípica do Poder Legislativo? Ele pode, né? Em alguns momentos, né? Por isso, ó, a função típica do poder, a questão está correta. A função Aham. típica do legislativo, atípica, é legislar, mas Aham. atípica julgar. Ele pode, como você Isso. falou, ele pode, não, é atípica. Tudo que Isso. tem a na frente, né? Aham. Quer dizer não, acho que é do grego, acho que do grego mesmo, do grego ou do latim, não sei. Igual a Uhum. filosófico, não filosófico, a crítico, não crítico, esse aqui, atípico, não típico. O a é Isso. negação, sempre quando tem o a, né? Aham. Então, sim, está correta a questão, sim. Julgar é uma função atípica do poder Isso. legislativo. Se tivesse típica na questão, estaria errada, porque a típica do legislativo é legislar. Uhum. 8. Legislar é uma função subsidiária do executivo, do poder executivo, certo ou errado? O executivo pode legislar também, não pode? Pode sim, tá? Pode. Aham. Aí eu botei aqui a palavra subsidiária. Tá certa a questão. Subsidiária é a mesma coisa que atípica, tá? Isso. É Aham. sinônimo aí, tá bom? Aí Uhum. pode sim, é uma das funções, sim, atípicas ou subsidiárias do executivo, legislar, tá bom? Uhum. O governador, né, faz os decretos, as coisas aí, né? Ele é o líder do poder executivo aqui em Brasília, ele faz, o presidente também é a mesma coisa, né? Uhum. Agora, encerramos a parte de Estado aqui, que é bem tranquilo isso aqui, né? E vamos Uhum. para as fontes do direito administrativo, que é bem tranquilo, né? Uhum. 9. Trata-se de um comando geral, abstrato e impessoal. Utiliza no sentido amplo, na Constituição Federal, até regulamentos administrativos, dentre outros. É considerada fonte primária do administrativo, do direito administrativo. Trata-se do quê? Doutrina, jurisprudência, costumes ou lei? Da lei, né? A lei, muito bem. Isso. Trata-se do comando geral. Lei é o mais Aham. importante. Abstrato e Isso. pessoal, sim, a lei tem que ser isso mesmo. Utiliza sentido Uhum. amplo. Isso. CF 88, sim, a Constituição é uma lei. Até o regulamento, todas essas coisas é lei. Dentre Uhum. outros, é considerada fonte primária do direito administrativo. Sim, é a lei. A lei é a única que é fonte primária, tá? Uhum. Vamos lá para 10. São decisões judiciais reiteradas, refletindo uma orientação do Poder Judiciário. É considerada uma fonte secundária do direito administrativo. Doutrina, jurisprudência, costumes ou lei? Jurisprudência. Muito bem, ó. Decisões judiciais, ó. Uhum. Refletindo sobre orientação, o juiz reflete. Às vezes no ECA, por exemplo, está dizendo e se isso é bom para a criança? Aí na jurisprudência o juiz julga de outra maneira, né? É Uhum. considerado uma fonte secundária do direito. Todas as outras são secundárias, só a lei que é primária, né? Uhum. Vamos para 11. Uhum. É o entendimento dos estudiosos de uma disciplina, em teses, estudo teórico. Trata-se de um estudo científico aprofundado. É considerado uma fonte secundária do direito administrativo. Doutrina, jurisprudência, costumes ou lei? Doutrina? Doutrina, muito bem. Isso. Ó. Uhum. Entendimento dos estudiosos, uma Uhum. disciplina com teses. É a professora de Pietro, né, que é a Uhum. Maria Silvia Zanella de Pietro, né, uma doutrinária bem conhecida aí. Eli Lopes Meirelles, né, Celso Bandeira de Mello, né, que o pessoal só chama ele de Bandeira de Mello. Esses aí são alguns exemplos de doutrinários, né, que fizeram a doutrina
tem um entendimento ali, cada um, sim, são estudiosos, ó, teoria, teórico, né? Ó. Trata-se de um estudo científico aprofundado. É considerada secundária também, como eu falei. Só a lei que não é secundária, né? Tá certinha a questão, tá bom? Doutrina, são os lembrados doutrinários. Estudiosos, né? 12. São práticas ou condutas reiteradas, onde há consequência de sua obrigatoriedade, regras não escritas, seguida de modo uniforme pela sociedade, é considerada uma fonte secundária. São os costumes, né? Costume. Eu nem falei as opções, mas é o costume, sim, tá? São práticas ou condutas reiteradas, onde há consciência de sua obrigatoriedade, regras não escritas, não é escrito. Isso. Fila, por exemplo, no banco, fila em algum lugar, é um costume que o pessoal tem, mas não está de modo uniforme pela sociedade, é considerada uma feirinha, às vezes, que abre no lugar, sem essas coisas, não está na lei, né? Mas é um costume que as pessoas têm, né? A fila, né? Aí tá esse quadrinho aí embaixo que eu coloquei, fonte primária e fonte secundária. É para escrever o significado dela, né? A banca pode cobrar de outra forma, com outros nomes, né? Fonte primária, primordial, direta, escrita ou formal, tá? Vou repetir. A fonte primária, você tá anotando aí? Deixa eu colocar aqui a fonte primária. Fonte primária. Os sinônimos dela: primordial, direta, escrita ou formal. E fonte secundária: indireta, não escrita, pode ser até no plural aí, indiretas, não escritas e materiais, que é mais de uma, né? Isso, não escritas, materiais. Diretas, escritas e materiais, tá? Aí encerramos esse tópico aí, né, sobre as fontes do direito, né, mamãozinho com mel, né, como diz o Décio Terror. Agora vamos para as questões, duas questõezinhas de administração pública, né? O sentido subjetivo, orgânico ou formal o sentido subjetivo, orgânico ou formal é conjunto de pessoas jurídicas, entidades, órgãos, agentes públicos que exercem uma função administrativa. Quem? Tá certo ou tá errado? O sentido objetivo, né? Que o subjetivo é referente ao sujeito, à pessoa, né? Isso mesmo, né? Gostei da palavra, a questão tá certa. Aí o macete é subjetivo, sujeito, isso. né? Você lembrar. Isso. Sentido subjetivo, orgânico, formal, é um conjunto de pessoas jurídicas, né? Entidades, órgãos, agentes públicos que exercem a função. É quem tá lá dentro, né? É verdade. Muito bem. Vamos para 14. O sentido objetivo, funcional ou material é a própria função administrativa. O que se faz? Compreende fomento, serviços públicos, polícia administrativa, intervenção. Certo ou errado? Certo, né? É o próprio órgão. Certinho. Objetivo, você lembra de objeto. Objeto. Funcional, lembra da função. São essas coisinhas aí. Certinho a 14, tá? Aí só tem essas duas perguntinhas de administração pública. Agora vamos para administração pública, direta e indireta. Adoro essa parte aí. Vamos lá. A administração pública direta é composta por autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. A administração indireta é composta pela União, Estado, DF e municípios. Certo ou errado? Errado. É a indireta que é composta... Errado. É o contrário, né? É o contrário, É a indireta. Isso. É a indireta, né? Não é a direta. É a indireta que é autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista, né? Já a direta, que são a União, né? Os estados também faz parte, o DF, os municípios, né?
Cadê? 16. A grande característica dos órgãos públicos é que eles possuem personalidade jurídica. Certo ou errado? Órgãos públicos possuem personalidade jurídica? Sim, né? Tá errado. Órgão não Errado. tem personalidade jurídica. Órgão não tem PJ. Isso. Agora, as autarquias, as fundações na indireta, né? Na indireta, os Correios, por exemplo, ele tem CNPJ, né? Tem Os sim. Correios, a Sociedade de Economia Mista, né? As fundações, tudo isso tem eles têm a personalidade jurídica, né? Já os órgãos não, né? Igual vamos supor que órgão é um corpo, né? É um todo. Tá bom. Vai precisar da chave? Vai? Não, tô falando com o meu irmão. Então, o nome já diz, órgãos. A administração é um corpo todo orgânico. O DF ali nos órgãos a administração é um corpo, né? O corpo sim tem um documento, vamos botar um CPF, né? Vamos colocar um CPF. O órgão, no caso, o órgão no sentido administrativo é CNPJ. A pessoa temos o CPF, análogo um ao outro. Então, os nossos órgãos do nosso corpo não tem CPF. Assim como os órgãos públicos não tem CNPJ, né? Não é a mãozinha da família, igual o Gustavo Salles dá como exemplo. A mãozinha da família Adams, que vive ela sozinha ali. Se existisse uma daquela lá, ela teria um CNPJ, né? Um CPF, no caso, né? CNPJ. CNPJ é grande, né? Aí você entende essa comparação que eu fiz, né? Então, órgãos não tem, né? Assim como, vou lembrar dos nossos órgãos do corpo, quem tem é a pessoa, o todo. Nossos órgãos individualmente não tem CNPJ, né? Ou CPF. Assim como os órgãos não tem CNPJ. Isso mesmo. Agora vamos... Então, não é personalidade jurídica, né? 17. Então, eles não possuem, né? A grande característica dos órgãos públicos é que eles não possuem personalidade jurídica, tá? 17. Na administração direta ou centralizada, pode-se criar órgãos. É chamada desconcentração. Certo ou errado? Certo. Na administração direta, desconcentração. Na indireta, descentralização, né? Isso. Aí esse do desconcentração, lembra de órgãos, né? Sim. Ela já é centralizada. Aí quando ela tá desconcentrando as coisas lá, né? Ela é... Tá. 18. A desconcentração é a distribuição da mesma pessoa jurídica. Não existe hierarquia, mas vinculação de controle. Na desconcentração, já que é de órgãos não tem pessoa jurídica, né? Não tem, distribuição da mesma pessoa jurídica, no caso ali, a administração pública, o DF, por exemplo, o maior, né? Mas a questão, essa parte está certa, mas ela está errada, porque está falando, não existe hierarquia, mas vinculação de controle. Claro que tem hierarquia. Tem. Vamos dar um exemplo aqui, as escolas. As escolas são vinculadas às regionais de ensino, as regionais às secretarias, as secretarias ao município, o município o MEC, o MEC é a União. Vamos lá para o lado da saúde. As unidades de saúde são as secretarias, né? Tem uma mudança nesse negócio das unidades agora. Mas você vê que é tudo hierarquizado, né? Tudo... Isso. Delegacias, tudo, né? Curso policial. Claro que tem uma hierarquia, assim, nos órgãos, né? Não tem nada dessa vinculação de controle. Tem hierarquia, sim, a desconcentração. Ela é na mesma pessoa jurídica, né? Os nossos órgãos são o meu CPF, Andresa. Os órgãos são meus, então eles são dentro do meu CPF. Cadê a 19 agora? A descentralização é o deslocamento de uma nova pessoa. Pode ser física ou jurídica. Baseia-se na hierarquia, certo ou errado? Essa parte física, jurídica, né? Só jurídica, né? Física ou jurídica tá certo. Tá certo, né? E o que mais? Aí eu li, descentralização é o deslocamento de uma nova pessoa, pode ser física ou jurídica. Baseia-se na hierarquia, certo ou errado? Tem hierarquia também, né?
É, não existe hierarquia, apenas vinculação de controle. Não tem É hierarquia, não. vinculação, né? Na descentralização, se eu estou mudando para pessoa jurídica, estou Uhum, passando ali, se eu estou passando ali, por exemplo, o trânsito ali, eu estou dando para o Detran cuidar, formou uma nova pessoa jurídica, e só tem uma uhum. vinculação de controle, a pessoa só controla, né? Os Isso. Correios, por exemplo. Não Uhum, tem hierarquia entre os Correios e o Estado. Os Correios é uma empresa pública ali, né? uhum. E Ela é tem o vinculada. CNPJ, só tem a vinculação de controle ali, mas não tem uma hierarquia. É. É vinculada ao Ministério das Comunicações, né? Vamos ver outra autarquia aqui, a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária. Uhum, O Ministério da Saúde ela não tem uma hierarquia com o Ministério da Saúde. Ela tem só uhum, uma vinculação de controle com ele, né? uhum. Verdade. Então, tudo isso, o metrô DF, né? Uhum, Não tem nada a ver com o Ministério dos Transportes, nem com a Secretaria. É, mas tem aquela vinculação de controle. uhum, Agora é a 20. uhum. Autarquias, fundações públicas de direito público, são entidades da administração pública indireta, dotadas de personalidade jurídica de direito público, criadas por lei específica. Sua função típica é a fiscalização, não possui fim lucrativo e possui servidor público. Certo ou errado? Não são servidores. Não, são servidores. Não. Tá errado pelo finalzinho aí, né? A questão está certa. Bora por Uhum, parte. uhum. Autarquias e fundações públicas da exploração de direito público, né? São Isso. entidades da administração indireta, sim, dotadas Certo. de personalidade jurídica Uhum, de direito público, né? Elas têm que dar certo. direito público, criadas por lei específica, dentro dessa criação. Uhum, Sua função típica, fiscalizar. Vamos dar um exemplo aqui de autarquia que fiscaliza. O Detran, né? O Detran é uma autarquia, uhum, ele fiscaliza, sim, né? O Detran, a antiga AGF, a AGFIS também, né? Uma autarquia que fiscalizava também. uhum, Pode ver todas, né? uhum. Não possui fim lucrativo. Não tem, só quem tem é Não. só Uhum, outras aí, né? E possui uhum. servidor público. Lembra como nós estamos em Lei 840? Dos servidores públicos da administração direta e fundacional e autárquicos. Sim, Sim. quem passa no concurso do Detran vira Uhum. servidor público. Menos Isso. nas empresas públicas, na sociedade de São os economia mista. empregados Só públicos. quem passa no concurso do Hemocentro. Hemocentro é uma Uhum, fundação, Fundação Hemocentro. É servidor público. Eu tenho uma colega que passou para nutrição lá. Não sei se ela já foi chamada, né? Tomara que seja uhum, logo. uhum, Então, somente esses dois casos aí, elas não têm fim lucrativos, tá? uhum. Tá certinha a questão. Alguma dúvida? Não, não, Comentários? tranquilo, tá tranquilo. Tá. 21. Para se criar uma função pública de direito privado, é o bastante lei específica. Sua atividade social é relacionada à educação, saúde, lazer, esporte, cultura, assistência social, etc. É de personalidade jurídica de direito privado, com fim lucrativo. A exploração de capital econômico, certo ou errado? É errado, né? Exploração de capital Está econômico? errado. Uhum, Tá errado. A fundação é de direito, a fundação pública de direito privado, né, lei uhum. específica, é o bastante lei específica, não, tem outra coisa, acho que é autorização, né? É E essa, ó, autorização. sua atividade social está relacionada à educação, sim. Lembra Uhum. antigamente, quando antes de existir a Secretaria de Educação, o órgão Secretaria de Educação, existia a Fundação Fundação Educacional? Educacional, Isso. existia a Fundação meu pai até falava, quando meu pai era vivo, até meu pai era da Secretaria de Saúde, ele falava, na fundação, entrei na fundação, porque na época que ele entrou na fundação. É, Muitos professores aí que estão para se aposentar também chamam de fundação também, né? A isso. Secretaria de Educação, né? Uhum. Aí geralmente são para esses negócios sociais, né? As fundações têm mais esse vínculo. É. Educação, saúde, né? Fundação Hemocentro é um exemplo, lazer, Fundação Zoológico, né? Esporte, cultura, assistência social, etc. A personalidade jurídica de direito privado com fim lucrativo, não tem fim lucrativo, Uh-uh. exploração de capital econômico, negativo. Elas não É, exploram, tá? isso mesmo. 22. Com relação à empresa pública e sociedade de economia mista, que quer saber das duas.
Lei específica autoriza, além dos registros dos atos constitutivos. A atividade de ambas é o serviço público ou atividade econômica. Ambas possuem fim lucrativo e são de personalidade jurídica de direito privado. A diferença entre as duas é que somente a empresa pública é de capital 100% público. A sociedade economia mista é 50% mais um público. Além disso, a forma jurídica, tipo de sociedade na empresa pública, pode ser qualquer uma. Na sociedade de economia mista, somente na forma jurídica de sociedade anônima, que é SA. Certo ou errado? Muita informação. Acredito que esteja certo. Tudo certo, mas vamos ler ela de novo por partes para a gente entender. Com relação à empresa pública e sociedade de economia mista. São bem parecidas as duas, né? A lei específica autoriza sim, as duas precisam da lei específica. Além dos registros dos atos consultivos, sim. Ambas precisam desse registro, sim. A atividade de ambas é o serviço público ou atividade econômica. Elas exploram capital econômico, não vê? CAESB, SEB, né? A SEB não existe mais. Mas uma empresa pública ou sociedade de economia mista, né? O BRB, uma sociedade econômica, sim, eles trabalham na economia. A Caixa Econômica, os Correios também, que é uma empresa pública, né? Ambas possuem fins lucrativos. O Correio lucra muito, né? E são de personalidade jurídica de direito privado. Sim, elas têm essa característica, sim, as duas. A diferença entre as duas não é a mesma coisa, né? É que somente a empresa pública, o capital é 100% público. Os Correios aí é empresa pública, né? Esse capital é 100% público. Isso. E na sociedade de economia mista é 50%, né, privado, mas o resto, esse mais um, eu não entendo, é público. Além disso, a forma jurídica da sociedade e da empresa pública pode ser da empresa pública pode ser qualquer uma. LTDA, né, que é limitada, qualquer uma aí. Mas na sociedade de economia mista só pode ser sociedade anônima. Anônima. SA. Essa é a diferença, tá? 24. Na administração indireta, somente as autarquias, fundações públicas de direito público, fundações públicas de direito privado e empresas públicas é que o capital é 100% público. Certo ou errado? É errado, né? Tá certo, é somente nelas, porque, tá todas aqui, autarquias, é capital 100%? Andressa, parou. Andressa? 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 Oi, você parou. Bom, agora que vamos continuar, né? Aí já encerramos. Tá parado, meu Andressa? Você está parada. Valdeir, vem dar uma olhada aqui, Valdeir. Tá parada aqui. Tá parada, Andressa. Agora voltou. Oi, tá me ouvindo agora, tá? Tô, Voltou. Bom, encerramos o simulado 1, né, de direito administrativo. Agora, tranquilo quanto à administração direta e indireta? Isso, tranquilo. Um conteúdo legalzinho, né? Agora aqui no segundo simulado, vamos estudar os agentes públicos, né? Aqui são 28 questões. Vamos começar pela questão 1. É só agente público, agente público, até a 18. Aí depois é os princípios da administração pública. Bem legal esse conteúdo, vamos lá. Questão 1. Agente público é toda pessoa física ou natural que exerce função pública, seja de forma permanente ou meramente transitória, com ou sem vínculo constante com a administração. Certo ou errado? Com ou sem vínculo constante? Sim, verdadeiro, né? Sim, né? Eu sou temporária, mas eu sou uma agente, não deixo de ser um agente público. Isso. Pessoa física na qual que exerce função pública. Eu estou numa função, eu não ocupo um cargo, eu sou contrato temporário. Não ocupo cargo, eu ocupo função. De forma permanente ou meramente transitória. Estou na transitória, né? Isso. Com vínculo ou sem vínculo. Eu não tenho vínculo, né? A gente não gera vínculo empregatício, né? Quem é temporário. Constante com a administração, certinho, tá?
Você também, né? Você também está numa função, você é empregada pública, né? Você não deixa de ser um agente público. Vamos discorrer nas questões. 2. Para ser agente público, é necessário que esse seja remunerado. Certo ou errado? E no caso daqueles que, assim, é necessário ser remunerado? Sim. Tá errada. Não é necessário, tá? Tem casos de agente público que você está trabalhando aí que não são remunerados. Nós vamos ver mais à frente, tá? 3. Agentes políticos. Aqueles que ocupam altos escalões do governo, em todos os seus poderes, desempenhando atribuições previstas diretamente com a Constituição de 1988. Certo ou errado? Agentes políticos... Não são só os políticos, né? Mas tá certa a questão, Tá é isso certo, mesmo. né? Agentes políticos são aqueles, né, que ocupam escalões do governo, em todos os poderes, né? Tá ali nos poderes ali, no poder, em todos os poderes, né? No legislativo temos os deputados, né? No executivo, presidente, governador, né? No caso dos municípios, os prefeitos. E judiciário, né? O juiz, né? Acredito no juiz também, né? Porque o juiz tem uma parcela ele manda um pouco no país, ele tem uma parcela assim. Não sei explicar direito. 4. A Constituição Federal de 88 determina que agentes políticos, magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas possuem prerrogativa de vitalidade, inamovibilidade e redutibilidade de subsídios. Certo ou errado? Certo, né? Tá errado por uma palavrinha, só 2 letrinhas. Vou ler a questão por parte. A Constituição determina que os agentes políticos, magistrados, juízes, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas possuam prerrogativas de vitalidade, sim, e são cargos vitalícios. Inamovibilidade, sim. Aí tá. E da redutibilidade de subsídio. Não é redutibilidade, é irredutibilidade. Né? É irredutível o subsídio. É, verdade. Na questão dessa parecida de 840, né? Isso. Agora vamos aqui. Sim. Agentes delegados são aqueles convocados em razão de sua condição cívica a prestar serviços relevantes ao Estado, tais como mesário eleitoral, jurado do tribunal, do júri, dentre outros. Certo ou errado? Delegados. Esses são honoríficos, né? Muito bem, honoríficos. Isso aqui tá errado, né? Mesário, né? Tribunal são honoríficos. Tem outros exemplos, é claro. Aí isso responde à questão 2, ó. Para ser agente público, é necessário que você seja remunerado? Negativo, não. Porque os honoríficos não são remunerados, né? Isso mesmo. E era para mim ter sido uma agente honorífica nas eleições. Devia ter trabalhado nas eleições passadas. Aí eu teria pego um abono TRE ontem, aí tava bom, né? Tem várias professoras que trabalharam nas eleições. Ontem a escola tava vazia, pegaram um abono TRE. 6. Considere a seguinte situação hipotética. Marcela retornava do serviço no caminho para casa. Um policial abordou uma mulher suspeita de portar drogas escondidas pelo corpo. Para evitar tocar na suspeita, o policial abordou Marcela para que fizesse a revista. Assertiva. Nesse caso, Marcela é uma agente honorífica? Não. Sim. A abordagem que ela acabou ali, o policial estava com suspeita que uma mulher tava usando droga, então ele não queria tocar nela, né? Aí ele parou a mulher na rua, vem cá, senhora, faz a revista nela e ela acabou se tornando uma agente honorífica, tá? Isso. Quando assim o policial pede para fazer alguma coisa, tá? É agente honorífico também, tá? E ela não recebe remuneração por isso. 7. Agentes delegados são particulares que, por delegação de estados, executam ou atividades ou serviço público em nome próprio, por sua conta em risco, mas sempre sob fiscalização da administração.
São concessionários, permissionários de serviços públicos, dentre outros. Não atuam em nome do Estado, apenas colaboram com ele. Certo ou errado? Certo, né? Certinho, tá? Aí aqui já a questão 8 já complementa ela. Leiloeiros, tradutores, tabeliões de cartório, intérpretes públicos são chamados popularmente de terceirizados. Estes são agentes delegados. Certo ou errado? Terceirizados? Não são terceirizados. Não, popularmente, chamados popularmente, mas o nome certo é delegados, como diz a Delegados. questão. Certo ou errado? Errado, né? Certinha. Não, tá certa, tá? Ó, leiloeiros, tradutores, tabeliões de cartório, intérpretes, intérpretes públicos são chamados popularmente de terceirizados. Mas é o nome popular, um apelido que deram para ele. Mas eles são agentes delegados, esses aí, leiloeiros, todos esses aí, tá? Os donos de cartório, né? Cartório, eles são delegados, né? Agentes delegados. Vamos lá. Aí, acabei de falar do doutrinador, já apareceu uma questão com o nome dele aí, Eri Lopes, né? Segundo Eri Lopes Meireles, agentes credenciados são os que recebem a incumbência da administração para representá-la em determinado ato ou praticar certa atividade específica, mediante remuneração do poder credenciante. Certo ou errado? Certo, né? Certinho. Ele Lopes trazia isso aí na doutrina dele, né? Credenciados. Recebem a incumbência da administração. Determinado praticar atividade mediante remuneração. Agora, a 10. Aqueles que vinculam a administração pública ou relações profissionais continuadas, sujeitando-se em regime próprio da entidade, exercem atividade pública de natureza especial remunerada. São ocupantes de cargos públicos, empregos públicos e funções públicas. São considerados servidores públicos em sentido amplo. Certo ou errado? Errado, né? Tá certa a questão. Eu sou servidora pública em sentido amplo. Você é servidora pública em sentido amplo. Vamos fatiar. Aqueles que vinculam a administração pública. Você tem um vínculo, né? Porque você é empregada pública. Relações profissionais continuadas, sujeitando ao regime próprio da entidade, né? Nós temos, você é seletista, eu tenho um regime próprio do temporário, né? Não somos estatutárias, né? A lei 840 não se aplica a gente. Exercem atividade pública de natureza profissional remunerada. Sim, nós ganhamos dinheiro. São ocupantes de cargos públicos, empregos públicos, você ocupa cargo. Ou você ocupa emprego, você não tem cargo, você tem um emprego, né? Isso. Eu também não tenho cargo. Aí esse aqui, e de funções públicas, eu ocupo uma função pública. São considerados em sentido amplo, englobando tudo ali. A doutrina diz isso, amplo, né? Se fosse em sentido estrito, estaria errado. Mas em sentido amplo, nós somos sim servidores. No amplo. Estrito estaria errado. Amplo tá certo, que várias coisas, né? Porque cada doutrinário fala de um jeito, né? Mas tá certa a questão, tá bom? Servidores públicos em sentido amplo são agentes administrativos que mantêm vínculo legal ou estatutário com a administração. São regidos pela lei, como, por exemplo, a Lei 8.112. Certo ou errado? Certo, né? Espera aí rapidinho. Ela tá, essa questão, ela caberia, eu tinha considerado o gabarito dela como errado, mas ela cabe recurso. Eu tinha botado estrito, isso aqui são conceitos do estrito, né, que são os estatutários. Mas ela ficou dúbia, porque o estrito não está dentro do amplo? Sim. Então, esses aqui são amplos, sim, a questão está correta, né? São estritos e são amplos, né? Os estatutários, né? Os servidores mesmo ali do órgão concursado ali, que são regidos pela 8.112 ou pela 840. Sim, eles são são estritos, sim, que passaram no concurso, são investidos ali, mas também são amplos porque estão dentro da categoria. Então a questão não está certa, né? Caberia um recursozinho se tivesse errado. Vamos para a 12 aqui. Empregados públicos são agentes administrativos que mantêm
relação contratual com a administração, regida pela CLT. O empregado público adquire estabilidade no serviço público. Certo ou errado? É errado, porque empregado público não tem estabilidade. O resto tá certo, é pela CLT, não tem, né? Uhum. Você sabe disso, né? É. 13. Agentes temporários. Opa, agora falou uma de você, agora uma sou eu, né? São contratados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Não ocupam cargo nem emprego público, apenas exercem função pública temporariamente. Certo ou errado? Certo, né? Essa sou eu, né? 14. Os cargos em comissão só servem apenas para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Certo ou errado? É errado, né? Certinho, é certo, o DCA. Né? Os DCA. cargos em comissão é apenas para isso. Esse é apenas direção, chefia e assessoramento, tá? Cadê? 15. A referência ainda existente na figura do funcionário público é o mesmo que empregado público. Certo ou errado? Errado. Errado. Funcionário público não é nem servidor público, nem empregado público. O pessoal ainda fala, o funcionário público. Funcionário público é aquele que cometeu um crime contra a administração. É um preso, né? Funcionário público quer dizer isso aí, né? Um criminoso contra a administração. Tá? Isso. Nem usa mais, nem para ser. Usa mais não, tá em desuso, né? Se for falar disso aí é porque é alguém que cometeu um crime, né, contra a administração. Precisa de ressaciar o erário, talvez. Isso. Vamos lá. Os agentes civis são pessoas físicas que prestam serviço às Forças Armadas. Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia, Corpo de Bombeiros, Militares do DF e Territórios. Certo ou errado? Errado, são os militares. É fácil, né? Mamãe, essa daqui. Vamos lá, a 17. Considere a seguinte situação hipotética. Enquanto Saulo, dono de um quiosque na frente do seu comércio, um homem que havia passado mal, logo Saulo fez uma massagem cardíaca no homem. Ligou para SAMU. O motorista da ambulância desmaiou. Os paramédicos pediram para Saulo dirigir a ambulância, levando os motoristas e o homem o qual havia socorrido. Assertiva. Saulo é considerado um agente necessário? Sim, no caso aí é emergencial, né? Viu o que ele fez? Fez a massagem cardíaca no cara e ainda dirigiu a ambulância ainda. Verdade. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei só um negócio. Não tem aquela parte que fala no direito penal? Qualquer cidadão pode dar voz de prisão, não tem? Já ouviu falar nisso? Eu já ouvi falar. Eu lembrei disso, assim, depois a gente vai ver os casos específicos. Eu lembrei dessa parte aí, né? Talvez seja uma situação parecida com esta, para ele dar a voz de prisão, né? Às vezes, depende do contexto, né? Também, né? Vamos lá para 18. Aqueles que desempenham uma atividade pública na presunção de que há legitimidade, embora não tenham havido investidura dentro do procedimento legalmente exigido, são agentes putativos. Certo ou errado? Eu não conheço, assim, já ouvi falar, mas eu não lembro. Deve ser correto, né? Agentes, aqueles, tá certo, aqueles que desempenham atividade pública na presunção de que há legitimidade, embora não tenham a investidura dentro do procedimento legalmente. Ou seja, eles estão ali dentro da administração pública, mas de forma ilegal. Compraram gabarito, por exemplo, né? São agentes putativos. Eu tenho um macete para isso aqui, só que como tá gravando, eu não posso falar. Eu vou... Você lembra desse nome? Putativo. Você lembra do quê? Eu vou falar mais ou menos aqui. É os fila da... que compram gabarito. Sei, Isso é um macete. Entendi. Entendi. Entendeu? O macete. Compram gabarito. Né? Que compram gabarito. Verdade. Ocupada, Nicole. Tá gravando.
Agora encerro essa parte dos agentes aí. Uhum. Alguma dúvida nessa daí ou certinho? Tranquilo isso aqui, muito bom. Tô gostando de Então vamos administrativo. lá. Depois eu vou fazer mais live de administrativo. Tô gostando. Eu tenho. Aqui são 2 simulados, eu tenho mais 4 simulados de direito administrativo. Vou colocar para segunda-feira direito administrativo e na Ótimo. sexta também. Tá bom, uhum. Ótimo. Tá. Princípios da administração pública. O princípio, agora é os princípios, né? Acabou a parte de agentes, princípios. É a última parte que vamos estudar hoje, né? Uhum. 19. O princípio implica a subordinação completa do administrador à lei. Segundo ele, Lopes Meireles, enquanto os indivíduos no campo privado pode fazer tudo que a lei não veda, o administrador público só pode atuar dentro que a lei autoriza, né? Esse princípio vale ao quê? Eficiência, impessoalidade, legalidade, moralidade ou publicidade? Legalidade. Muito bem. Uhum. 20. Uhum. Princípio utilizado pela administração pública em 3 sentidos. Uhum. Primeiro, atos praticados por agentes públicos devem ser imputados o Estado. Segundo, a atuação do administrador de maneira totalmente impessoal e imparcial. 3. É vedado ao administrador público se utilizar da administração pública para se autopromover. Qual é esse princípio? Eficiência, impessoalidade, legalidade, moralidade ou publicidade? Impessoalidade. Muito bem, né? Um monte de coisa aqui impessoal. Né? Já diz até a questão. 21. O princípio que impõe ao administrador não se desvie dos princípios éticos. A atuação do agente público deve sempre se pautar pela ética, pela probidade, pela legalidade, boa-fé, bons costumes e justiça pela honestidade. Eficiência, impessoalidade, legalidade, moralidade ou publicidade? Moralidade. Muito bem, tem a palavra ética, né? Ética sempre fala sempre tá lado a lado da moralidade, né? Ética e moral, pessoal, sempre. Não é a mesma coisa, mas são sempre associadas, né? 22. Os atos públicos são, em regra, públicos transparentes, ou seja, de conhecimento de todos. Exceções. Alguns atos devem manter em sigilo, tais como atos ligados à segurança pública, segurança nacional e da sociedade. Qual é esse princípio? Eficiência, impessoalidade, legalidade, moralidade ou publicidade? Publicidade. Muito bem, ó, tá bem. Você arrasa no direito administrativo, né? 23. Tal princípio visa exigir que a administração pública funcione de maneira bem mais eficiente. Eficiência, impessoalidade, legalidade, moralidade pública. Qual? Eficiência. Muito bem. 24. O nepotismo é uma conduta que o agente público comete ao nomear em cargo função de confiança. O seu cônjuge ou companheiro até o 3º grau. Aí ele fere alguns princípios aí. Aí qual que ele não fere? A eficiência, a impessoalidade, a moralidade ou a publicidade? Qual que ele não está ferindo? Nepotismo? Ele não fere essa questão ficou assim. Não, ele fere a legalidade, né? A eficiência. Vamos por parte aqui. Qual é que ele não fere, assim, que não mostra muito? A eficiência. A eficiência ali, ele fere a eficiência. Eu vi no livro da Suzeli, na teoria. Essa questão eu me baseei na teoria do livro da Suzeli. A eficiência fere sim, porque a impessoalidade, né? Com certeza fere moralidade, imoral, você colocar um parente. Pessoalidade, você não está sendo nada impessoal. E eficiência, sim, você não está contratando pessoas eficientes, você está pegando ali pessoas que... Isso. É a publicidade mesmo, né? Publicidade, né?
Agora vamos para 25. Opa, tá acabando aí, ó. Não tem nem uma hora e vamos conseguir responder os 2 simulados, né? Mais de 50 questões hoje. 25. O princípio da indisponibilidade do interesse público é aquele que permite à administração rever seus próprios atos, controlando-os. Certo ou errado? Certo, né? Errado. Esse é o princípio da autotutela, né? Autotutela. Que ela tá vendo a si mesma. Tutela, né? Auto quer dizer eu, né? Auto. Tutela, ela tá se tutelando ali, né? Permite que rever os próprios atos. Ela mesma vê, opa, tá se autocuidando, o autocuidado, né? Cuidar de si mesmo, né? 26. Ato oportuno ou inconveniente. Cabe anulação somente pela administração. Certo ou errado? Errado, somente pela administração, não. Tá errado, ó, ato inconveniente e inoportuno. Caiu até uma questão parecida na prova do efetivo, né? Quando o ato é inoportuno ou inconveniente, ele não é anulado. Anulado é quando é ilegal. Ele é revogado, né? É revogado. Isso, já dei a resposta da 27. O ato ilegal, a revogação pode ser feita pela própria administração ou pelo Poder Judiciário. Certo ou errado? Errado, ilegal é anulado. Acabei de falar, né, Renan? 28. Uma vez que o Estado representa toda a coletividade, o interesse da administração deve ser entendido como interesse de todos e, portanto, deve prevalecer quando em conflito com interesses particulares, desde que, respeitado os direitos individuais, diz respeito ao princípio da supremacia dos interesses públicos sobre o interesse privado. Certo ou errado? Certo, né? Certinho, né? Desapropriar uma casa, né? É um exemplo, né? Desapropriar uma moradia ali, né? Mas depois tem que pagar. Supremacia do interesse público sobre o privado. E aí encerramos nossas questões, nossos estudos administrativos. Aí no domingo a gente vai ver português, né? Eu vou trazer regência. Amanhã não tem, amanhã eu tô no cursinho lá da Letícia. Amanhã eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando de manhã e à tarde eu vou descansar um pouco, fazer umas massagens nas costas, mexer no cabelo, descansar um pouquinho. Tá certo, então. Descansar entre aspas, né? Porque quando eu vou trabalhar, eu sempre estou no fone aqui, escutando as aulas. Às vezes eu pego assim, a aula dos professores, pego a nossa live também, escuto. Não paro, né? Pode parar mesmo, não. Então tá, amiga. Tá bom. Até mais. Boa noite aí. Tá, brigadão. Tchau, fica com Deus. É isso aí, gente. Dê um joinha, um like. Aqui o canal é para vocês. Concurso é conhecimento para a vida. Então vamos lá. Ative aí o sininho, mais notificações. Estamos juntos. Próximo domingo, agora, depois de amanhã, às 15 horas, Domingos Gramaticais. Com a professora Patrícia. Obrigada a todos e Deus abençoe e bom feriado e bom fim de semana. Estaremos juntos domingo às 15 horas. Um beijo a todos. Tchau. Fique com Deus.